aquilo que es santo no puede ser tratado como algo común. A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue a abençoar você com sabedoria e entendimento, e que você continue a ter a capacidade de responder como tem que ser para o Senhor. Que nós possamos realmente nos manter diante de sua presença e permitir que esta semente que foi semeada um dia de benção, ela continue a crescer, aumentar e se multiplicar nas nossas vidas. Por enquanto, é muito bonito estar novamente aqui. Para os próximos 10 minutos, compartilhar e encorajar você a investigar sobre este assunto ainda mais. E o nosso tema é: aquilo que é santo não pode ser tratado como algo comum. E a nossa leitura da Bíblia é 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 4, onde nós lemos que os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram ela, levaram para o templo de Dagón. Eles levaram a arca para lá, pensando que era um objeto mais, como aqueles objetos de pedra que eles tinham naquele lugar. Eles pensavam que esses objetos abençoavam eles, não sabendo que tudo Deus era pela sua própria força. Eles tinham que combater, lutar, trabalhar muito e perder muitas vidas para poder atingir o nível de Cristo. Mas com o Senhor, nós podemos atingir níveis muito mais altos, sem ter perda, porque o Senhor faz. Agora, pensaram que tinham conquistado um troféu e obtido uma vitória sobre Israel. Mas no dia seguinte, eles encontraram algo diferente. Eles pegaram a arca como um troféu mais e levaram e juntaram lá no meio de tudo. Deixaram lá. Mas no dia seguinte, eles foram lá a visitar os seus deuses e encontraram a arca na sua posição, onde eles deixaram. E o Dagón, o principal deles, que estava lá na estátua, ela caiu em forma de reverência para a arca. E ficou assim. Eles ficaram surpresos, mas pronto, no acidente, caiu a pedaço de pedra. Então eles voltaram novamente a levantar aquela pedra e botaram no seu lugar. Foram embora. No dia seguinte, eles voltaram novamente e encontraram esse pedaço de pedra novamente no chão, mas nesta vez quebrado. É muito mais além. Isto mostrou que nenhum ídolo poderia permanecer acima do Deus verdadeiro. Não dava para explicar isso, e tampouco dava, e agora se davam conta que não dava para estar um ídolo perto do Senhor. Que mostra para nossas vidas é que nós não podemos misturar, não podemos tratar as coisas comuns de forma muito cuidadosa, e que as coisas cuidadosas tratar elas como algo comum. Nós temos que aprender a diferenciar. E o que é santo? Santo não significa perfeito. Não continuemos com esse mesmo entendimento, porque não vamos poder compreender quando nós avancemos na lição mais à frente. Santo significa algo único, separado para você. Por exemplo, as chaves do carro, elas são santas para você, porque sem essas chaves você não pode iniciar o seu carro, e elas são únicas para esse carro, são santas para esse carro, são escolhidas para essa missão. Os teus sapatos, você comprou um número para você, e você comprou um modelo específico, você usa eles você, são santos para você, entretanto que você se relaciona. A tua esposa é santa para você, o teu marido é santo para você.
E ele vai produzir bênção, alegria, gozo. Mas você vai tratar ele diferente. Então, quando a gente entende que é santo, a gente vai começar a responder de acordo ao que precisa ser feito. Mas é importante que nós precisamos, que entendamos a diferença e também o que significa santo. Os filisteus, eles não sabiam isso. Para eles, o dragão era santo. Para eles. Agora eles queriam levar tudo para lá e voltaram junto à arca. Baixaram no nível da arca, eles não conheciam ao nível das pedras. E então, a arca, em vez de ser de bênção para eles, tornou-se em maldição. Que nos mostra isso? Que a presença de Deus, para muitos de nós, em vez de ser de bênção, ela vem nos ensinar, nos disciplinar. E se nós não nos apercebemos deles, a disciplina, o treinamento vai se prolongar. E nessa prolongação, a gente vai sofrer. Porque a gente também não está a tratar essa benção como deve ser. Santa, de forma santa, única, delicada, cuidadosa. Então a gente quer estar na igreja, mas também quer ir nas discotecas. A gente quer cantar corinhos e canções de louvor ao Senhor e também quer cantar a música mundana, as canções que têm uma letra de maldição. A gente vai querer fazer tudo ao bem, ou misturado e não tem cavidade. Não tem jeito, não tem forma. Então a gente vai ter que entender que a presença do Senhor, ela exige um trato diferente. Então aqui os filisteus queriam mostrar tudo, mas a arca Deus recusou-se a misturar com ela. E em vez de abençoar eles, trouxe para eles um castigo tremendo. Você pode ler em 2 Samuel capítulo 5, você vai ler e vai encontrar o que aconteceu com eles, mas também vai encontrar qual foi a solução que eles tiveram. Porque isso pode estar acontecendo de uma forma ou outra. E a gente vai ter que tomar medidas para a gente se organizar e sair do erro. Deus não é um objeto que nós possamos controlar. Devemos ensinar os outros, mas quando nós ensinamos, temos que ensinar para nós mesmos. Nos para frente, perante o espelho e falar: homem, o Senhor deve ser tratado de forma santa, ou seja, de forma única, ou seja, de forma de acordo ao que ele não comumente. Aquilo que é santo não pode ser tratado de forma comum, não pode, porque se você tratar de forma comum, em vez de ser de bênção para você, vai se tornar seu inimigo. Os cristãos queriam possuir algo, tem algo com Deus com eles, mas de fato tinha, mas não para favorecer eles, sino para castigar eles, ou não castigar, ensinar eles, para ensinar mais. Naquela ensinança, quando não se entende, não se compreende, se sofre porque não sabe por que o que está acontecendo. Mas quando nós entendemos, eu vou falar um segredo. Quando nós compreendemos de Deus, nós vamos a procurar Ele de a forma que Ele mesmo nos dá as dicas. E aí você vai ser sempre de vitória em vitória. Agora, se nós compreendemos isso e começamos a tratar a arca de Deus de forma santa, ou seja, única, afastada para mim, ela vai produzir a benção, mas ela vai começar a produzir a benção desde o início, não tudo na vez, porque a gente não está preparado para isso. Que a arca de Deus, a presença de Deus,
majestad de Jesús es como una pequeña semilla que la entra en usted y após unas horas, unos días, un tiempo de dedicación, ella es una planta que sale, brota, nace, se inicia. Ela começa a trazer benção para você, mas você é responsável por manter ela, por cuidar ela, por não misturar ela com outras plantas que vão estragar ela. Você é responsável de cuidar que essa planta cresça, que essa planta multiplique e você possa realmente desfrutar daquela benção. Com o tempo, essa planta que é Jesus vai estar crescendo na sua vida. Você fala de Jesus. Você simplesmente fala de Jesus. Peça perdão. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Me concede, meu Pai. Me concede, Senhor Jesus, a tua presença. A presença do Espírito Santo para me ensinar, para me livrar. Você fala palavras como essas para Ele e Ele não vai deixar você sem resposta. E você conta para Ele a tua história e tu relacionamento vai começar a ter comunicação e você vai começar a sentir a presença de Deus e a diferença, os câmbios que você está esperando para que a sua vida jamais nunca seja a mesma vida de dor, de tristeza, de doença, a vida atrapalhada. Mas você vai começar a viver aquela unção, aquela benção. Agora, mas temos que aprender a entender o que significa respeitar e honrar a Deus. Como? Quando nós lemos a palavra do Senhor. Vamos aprender como tratamos a Deus para que não seja tratado de forma comum. Como? Lendo a palavra de Deus. Vamos aprender a entender o que significa reverência em nossa vida diária. Como? Quando nós lemos a palavra do Senhor. Olha, eu vou deixar para você uma pequena atividade. Prepare diferentes cartões com palavras como Bíblia, igreja, oração, obediência, amor, respeito. E peça a você mesmo, parece ao espelho, peça para você mesmo. Que explique, se você se pede para explicar o que significa isso. Ou então você faz também em um grupo com outras pessoas e pede para eles explicar isso de forma que eles compreendam. E quando você se pede para explicar algo, você encontra que explicar que você vai desejar ir à procura o que significa. E assim é como a gente vai começar a crescer. E que esta planta, esta semente, esta semear, cresça e vai trazer uma colheita muito boa. E em tempo determinado você vai ter colheita. Por enquanto, vamos entender, e vamos ter bem claro que as coisas de Deus são diferentes. E aquilo que é santo não pode ser tratado como algo comum. Já viu? Por enquanto, meu segredo para vocês: leia a palavra e aprende dele para ti, para que tenha resposta para essas perguntas que está falando. Comece a ler 1 Samuel, capítulo 5. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Amém.